Então, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos dar aqui início a mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar aí a unidade 3, né? Está lá na página 121 e vem falando sobre o mundo antigo, Grécia e Roma. É bem legal, viu, esse assunto. Eu acho que vocês vão gostar. Até porque vem falando também sobre os jogos e tudo mais. E nós tivemos agora há pouco, né, as Olimpíadas e também agora as Paralimpíadas. Eu acho que vai ser bem interessante. Aí aqui vocês podem acompanhar aí também no livro de vocês, tá? Podem falar também, fiquem à vontade. Então Qual é a página? a página é 121. Certo. Certo? Aí vem dizendo assim, ó, Carlos, que a construção de monumentos é uma prática muito antiga, certo? Que a gente vai ver ao longo da história. Então, alguns tinham função religiosa, outros celebravam o poder dos governantes. No caso, os gregos e os romanos, era comum essas edificações. E nessa unidade nós vamos estudar as civilizações grega e romana. E nós vamos entender por que essas construções elas foram erguidas e muitas delas existem até hoje e atraem milhares de turistas, certo? Então muita gente vai para esses locais justamente conhecer esses monumentos. Lembrando que aqui também no Brasil a gente pode ver alguns monumentos, né, nas cidades, né, homenageando uma pessoa que foi importante, teve uma contribuição para o nosso país, tá bom? Então nós podemos encontrar isso daí. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então aqui vem falando sobre o mundo grego antigo, que a gente vai iniciar lá no iniciozinho. Mas antes da gente entrar aqui no assunto, durante esse capítulo, nós vamos compreender como se deu a formação da Grécia Antiga e conhecer o período que foi utilizado no estudo da história. No decorrer dos estudos, nós vamos também identificar a importância da formação da polis. O que é uma polis, né? Com destaque aí para Atenas e Esparta. E eu tenho certeza que vocês já assistiram a alguns filmes, né, que retratam esse período, não é verdade? Os meninos, principalmente, aí que gostam de filmes e tal. Então, nós vamos falar sobre isso aí também. Vamos conhecer as diferentes características que moldaram a sociedade, a política e a cultura de Atenas e Esparta. E vamos interar-se sobre democracia ateniense, seus principais fatores que ajudaram a construí-la. Então, vai ter muito a ver com assuntos atuais, tá bom? Então, eu acredito que vai ser uma aula bem interessante. E desde já, dia 11, a gente vai ter um sábado letivo. Eu e a professora Samara, ela não é professora de vocês, mas é professora das outras turmas também. E a professora Ana Cristina, nós estamos preparando uma aula bem bacana, viu? Que vem falando mais ou menos sobre esses assuntos aí. A gente convidou outra professora para participar. Eu quero todo mundo participando, vai ser um momento bem legal. Então aqui vem dizendo o seguinte, que o termo política vem de polis. Ontem, né, a gente na atividade falou um pouquinho. E esse nome, os gregos antigos davam às suas cidades. Então, eu já sei, ó, polis, né, vem de política e vai ser cidade-estado. Então, na antiguidade clássica grega, as decisões de toda a sociedade eram tomadas onde? Nas cidades. E para isso contava com espaços públicos, né, as praças, onde o povo se reunia para as discussões, aonde eles iam decidir o que era que eles iam fazer. Então, a enorme importância dessa prática levou os historiadores da Europa, né, a apontar a civilização grega como berço da política.
Então, nós vamos ver um grande número de sociedades, em várias delas, o poder estava concentrado nas mãos de um rei, como no Egito, ou um imperador, como na Babilônia, que nós falamos também sobre o Império Babilônico, né? E também nós conhecemos sociedades em que o poder era dividido entre cidades e estados, como no caso da Fenícia, das cidades da Mesopotâmia, né, e que no início de sua história eram comandadas por órgãos coletivos. Já nesse capítulo, nós vamos estudar que no final do século 6 antes de Cristo, e algumas cidades gregas, o poder passou a ser exercido pelos cidadãos. E isso fortaleceu uma forma de fazer política que até hoje vai influenciar justamente o mundo oriental. Então aqui, ó, vocês podem observar, íamos ter aqui, ó, a tribuna, né? Os escribas que eles escreviam, né? Tudo, o altar de Zeus, o orador, né? O guardião da ordem e as pessoas. Então eles discutiam e decidiam o que seria melhor aí para a cidade. Não se parece muito com os políticos de hoje, né, quando eles debatem, discutem. O que é que vocês acham? Hein, Carlos? Porque Carlos hoje não está com vontade de participar, não. Vamos lá. Então, aqui vem falando sobre a civilização grega e vem também aí mostrando... Pode falar, levantou a mão aí, Carlos, pode É falar. que eu tô dando uma olhada aqui no livro, vendo algumas coisas aqui. Ah, tá certo, viu? Mas fique à vontade. Nós estamos aqui justamente para que vocês possam também participar e falando, tá? É importante. Então, a civilização grega, ela se desenvolveu aí na Península Balcânica, né? E ela fica situada no sudeste do continente europeu. Aqui nós vamos ter justamente esse mapa mostrando aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, justamente aqui no mapa mundi, né? Ah, tá certo, sem problema, viu? Então, os primeiros habitantes dessa península se estabeleceram ainda no período neolítico e ficaram conhecidos como pelasgos, né? Aproximadamente a partir de 1700 a.C., chegaram outros povos à região, como os arqueus, eólios, jônios e dórios, né? Então, península, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês bem rápido. Professor, o que é uma península, né? Na verdade, península é uma porção de terra de certa extensão e ela vai ser cercada por água por todos os lados, mas ela está ligada ao continente. Eu vou pegar aqui outra imagem justamente para mostrar a vocês. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Eu quero mostrar a vocês aqui. Olha, aqui, ó. Essa imagem aqui mostra justamente, ó, Península Balcânica, né? Aqui, ó, tá vendo? Que é cercado de água de um lado e de outro. Vocês podem observar. Justamente aonde é essa região que nós estamos falando, ó. Aqui também é a Península Itálica, tá vendo? Ó, tem água aqui desse lado, desse outro, mas ela tá ligada ao continente. Então, é justamente isso daí, uma... Ai, gente, deixa eu de apresentar, não foi? Meu não tá apresentando. Peraí, eu só tava apresentando as coisas do livro. Ah, tava aparecendo as coisas do livro, né?
gente, mas cadê vocês? Não tá aparecendo vocês. Ah, não, agora sim, que eu já estava lá na outra. Olha só a loucura. Pronto. Mas apareceu para vocês a península? Sim. Ah, Apareceu. Agora apareceu de novo. pronto, tá bom. Vamos lá. Então aqui, ó. Então, da mistura desses povos, nasce o povo com a mesma língua, o grego. E eles chamavam a Península Balcânica, né, de Elade, e seus habitantes de helenos. Então, ao longo dos séculos, os helenos se difundiram por muitas regiões em torno aí do Mediterrâneo, né, o mar Mediterrâneo. E é comum dividir a história da Grécia em 5 períodos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um período homérico, né? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico. E aqui, ó, vocês podem justamente observar nessa linha aqui. Primeiro eu falei lá sobre o Neolítico, né? Que é aquele período bem mais antigo. Aí depois nós vamos ter aqui, ó, o período. Vou citar aqui. Oi, Maria Rita, bom dia. Aí vamos ter o pré-homérico, né? Vamos ter a civilização cretense, micênica. Oi, Renan, bom dia, seja bem-vindo. Aí depois vamos ter aqui, ó, formação do povo grego, depois civilização grega. Aí vamos ter o período, ó, homérico, arcaico, clássico, helenístico. Né? Aqui nós vamos ter Roma conquista justamente essa península, né, que eu falei aqui para vocês, tá bom? E eu venho mostrando. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o período pré-homérico. Então a civilização cretense, né? Então antes do surgimento dessa civilização grega, ao sul dessa península vivia sob a influência de Creta. Então essa ilha ela tinha uma grande influência e poder sobre as outras ilhas próximas, tá bom? Então veja que ela tinha influência em relação às demais ilhas. Então, ó, os cretenses, né, aproveitaram sua posição geográfica aí, que era privilegiada, e começou a praticar um intenso comércio com as outras cidades ao Mediterrâneo. Os cretenses, para vocês terem ideia, eles chegaram por certo tempo a dominar a navegação e o comércio aí no mar Mediterrâneo aqui, ó. No mar Mediterrâneo. Antes mesmo dos fenícios, então eles eram bem mais antigos aí. A ilha de Creta. Vamos ver aqui, professor, algumas imagens sobre a ilha de Creta. A ilha de Creta. Vamos ver algumas imagens sobre a ilha. Deixa eu botar aqui no Google que é melhor. Ó, ilha de Creta. Imagens, olha só. Então, algumas imagens, ó, belíssimas, né, por sinal, da ilha de Creta. Olha que imagem bonita, né? Na Grécia aí. Então, vamos lá. Aqui, ó. Os historiadores acreditavam que o comércio marítimo com os egípcios e também com o povo do Oriente Médio era a base justamente da economia cretense. E para controlar as trocas comerciais, eles começaram a desenvolver um sistema de escrita, né? Então veja como era importante ter o conhecimento da escrita. Então eles dominaram a cerâmica, a produção de tecidos, a metalurgia. E esses artesãos, eles fabricavam machados, punhais, cálices, taças, né? Adornos de bronze, ouro e prata. Era uma forma aí deles justamente irem fabricando e terem esse comércio. Então, o poder político de Creta ele se concentrava em uma elite comercial que era liderada por reis que eram chamados de minos, né? E eles teriam vivido em luxuosos palácios como as cidades de Crosos. Parte dessa riqueza ela vinha dos tributos que eram cobrados dos povos que eram dominados tanto nas ilhas próximas quanto também aí no sul da Península Balcânica, né?
Então eles cobravam aí os impostos e os reis eles tinham todos os privilégios. Só que isso começou a mudar. Por volta de 1450 a.C., Creta ela foi incendiada. Não se sabe a causa de um desastre, se foi um desastre natural ou se foi uma invasão. E aí ela ficou enfraquecida. E a ilha acabou sendo dominada pelos arqueus, que incorporaram muitos valores deles, né, dos cretenses, incluindo aí a escrita. A escrita era muito importante porque era uma forma deles terem um controle. Pessoal, até aí tá tranquilo? Tá dando para entender? Tá dando Olha, pra se deixar. pronto, eu quero destacar aqui para vocês também que na sociedade cretense a mulher tem um papel de destaque, né? Elas desempenhavam as mesmas atividades que os homens e eram aceitas inclusive como sacerdotisas. Então, né, nos rituais ali religiosos e tal. Então, a importância feminina pode ser observada no culto à principal divindade cretense, que era a deusa grande mãe, certo? Aí nós temos essa estátua aí justamente representando, tá bom? Ó, Micenas, né? E as origens dos gregos. Então, os arqueus, né? Eles dominaram Creta, que habitava ali a península, e foram lentamente dominando os territórios ao sul dessa região, onde fundaram diversas cidades, sendo Micenas a mais importante. Após conquistarem a ilha de Creta, em meados aí do século XV, os micênicos eles dominaram o mar Egeu. Então veja aqui, ó, Micenas, ó, bem importante, e aí, ó, o mar Mediterrâneo aqui, o mar Egeu aqui, ó, justamente, e eles foram conquistando essas cidades, né? Então aqui, ó, veja a ilha de Creta, Micenas passou a ser bem importante, e todas essas outras áreas aqui foram dominadas por eles, tá bom? Ó, veja que o Egito era aqui, onde justamente eles tinham comércio, né? Eles tinham muito comércio com o Egito. Bom, a respeito da conquista de Creta, os gregos tinham uma lenda que dizia que em um labirinto habitava um minotauro, né? Monstro com cabeça de touro e corpo de homem. E ele dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais a entrega de jovens gregas para servi-los. Olha só, gente, as pessoas eram muito fáceis de ser manipuladas, né? Infelizmente, até hoje. Um dia, porém, um jovem grego, deixa eu aceitar aqui nosso colega, o nosso colega que entrou agora, como é seu nome, querido? O Gustavo, que não tem identificação, que tem só uma H e várias letrinhas. Como é seu nome? Pode escrever aí, viu? Preciso saber quem é. Ah, travou, não foi? Vamos lá. Então, ele dominava a Grécia e obrigava seu povo a pagar tributos. Professor, está baixo para mim, o volume está no máximo. Como é seu nome? Pessoal, tá baixo para vocês também? Me diga isso, tá baixo? Não, pra mim tá alto. Aqui não tá, não. Pra mim tá alto. Pronto. Veja aí se é o seu volume direitinho, porque os demais estão me ouvindo perfeitamente. Também quero saber, Paulo, quem é? Vamos ver se nosso colega diz aí seu nome. Então, um dia, porém, um jovem grego chamado Teseu decidiu enfrentá-lo, né? E ele foi auxiliado aí por Ariadne, uma das servas do monstro. E Teseu entrou no labirinto, achou o monstro e destruiu e conquistou a liberdade da Grécia. Olha só. Então, nós vamos ter
Eu vou sair e entrar de novo. Mas como é seu nome? Me diga como é seu nome. Ele saiu. Então, nós vamos ter vários mitos, né? E a gente vai estudar sobre isso, tá? E várias lendas também, né? A lenda do Minotauro ilustra o domínio de Greta, né? Sabe quem eu acho que é? Eu acho que é Duda. Será? Sobre o território grego. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, né? Minos. Além disso, deixa eu aceitar quem é. Oi, Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Além disso, segundo, né, achado arqueológico, existiu em Cronos, né, um palácio real formado de inúmeros compartimentos que se parece muito com um labirinto. Então, ó, você pode justamente verificar aqui nessa imagem. Deixa eu ver aqui que eu quero falar outras coisas para vocês. Pronto. Então, olha, nós vamos verificar, né? Justamente nós estamos falando dessa historicidade da Grécia Antiga. Nós vamos verificar as civilizações, né? Micênica, nós já falamos. Vamos também falar sobre a primeira diáspora. Diáspora é quando as pessoas começaram a sair, entendeu? Da Grécia. E aí nós vamos ver que justamente, ó, o Palácio de Cronos, né, que nós falamos agora. Esse palácio ele fica localizado na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, e o território do país atual, onde é, professor? Atual Grécia. E aí nós vamos ver que essas ruínas elas foram reconstruídas, né, pelo arqueólogo Arthur Evas aí no ano de 1900. E este é o bastião, a entrada norte, conhecido como Afresco do Touro, justamente por causa do que eu falei agora para vocês, né? Então nós vamos ter várias pinturas, né, e moedas, também vasos com a imagem do Minotauro. Falei para vocês também da divisão historiográfica, né? Vamos ter o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Eita, tem uma pessoa aqui me ligando, depois eu atendo. E aí nós vamos ver, né? Vamos falar tudo sobre esse período pré-homérico, a civilização. Deixa eu ver, tem. Ah, tá certo, tá bom, vamos lá. Não tem problema não. Deixa eu só falar aqui que eu estou em aula, gente. É bem rapidinho. Pronto, coloquei que eu já estou em aula, que é para a professora saber. Nós vamos falar também sobre a... deixa eu colocar aqui no livro. Ah, sem problema, Adila. Ó, eu estou gravando a aula aqui, depois você fala comigo que eu mando o linkzinho só para você, tá? Porque a gente vai ter nesses encontros nossos, aí não precisa ficar postando lá, né? Mas aí eu mando para você e você assiste desde o iniciozinho. Não tem problema não, tá bom? Mas não vou se acostumando não. Eu quero todo mundo segunda-feira aqui, como o nosso colega falou. Professor, eu acho melhor na segunda-feira. Então a gente vai ficar fazendo na segunda-feira, tá bom? Então, ó, aqui nós Mas, vamos... professor, também eu me lembrei que na segunda tem aula de Franciélio. Não, mas olha, na segunda-feira, o primeiro horário de vocês é meu, que vai de 7 horas até 7h50. Então, a gente vai começar mais ou menos aí umas 7h20, 7h30, aí a gente vai até... Não, peraí, o primeiro horário começa de 7 horas. Ó, nosso horário vai até 8h40, 8h40. Certo? Vai até 8h40 na segunda-feira. Então, a gente pode começar às 7h30 e vai até 8h40. Aí, de 8h40 começa a Franciélio. Então, você assiste minha aula, depois é de Franciélio. Na terça, que seria esse horário nosso aqui, a gente pega e coloca justamente a nossa atividade. Não tem problema nenhum, tá bom?
Aí, pessoal, aqui nós vamos falar sobre o período homérico, mas a gente vai deixar esse assunto sobre o período homérico para a próxima aula. Mas eu quero perguntar a vocês o seguinte. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deu para entender? Hein, pessoal? Vamos participar? Certo. Quem queria falar? Daniel, fala aí, Daniel. Liga seu microfone, diga aí. Deu para entender? Foi interessante a aula? Sim. Sim. Foi? Pronto. Próxima semana vamos fazer jogos, tá? Eu vou trazer alguns jogos para vocês, para a gente ir inovando aqui e a gente ir trazendo inovações para vocês, tá bom? E galera, muito obrigado, viu? Até a próxima aula. Aí, professor. Sim, aí deixa eu falar uma coisa para vocês.